Olá, galerinha, tudo bem? Algoritmo Zoom, professor Jean. Bom, pessoal, conforme nossa conversa na última aula, eu falei com vocês sobre a nossa primeira lista avaliativa, né? Postei lá no Moodle, dentro da seção Atividades Avaliativas, tem lá um PDF com 5 exercícios. Tá o prazo de entrega. No dia 17, né? No dia 17/3, às 23 horas. Bom, pessoal, que é essa atividade avaliativa? Desenvolver esses 5 exercícios aqui, né, usando uma ferramenta que faz a representação de algoritmos. No caso, a gente vai utilizar fluxograma e, no caso mais específico, a ferramenta utilizada Flowgorithm. Na aula passada, eu mostrei para vocês, né, como baixar o Flowgorithm, né, como utilizar, fizemos alguns exercícios utilizando a ferramenta. Tá? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a nossa listinha, né? A gente tem aqui alguns exercícios bem básicos, né? Eu vou resolver aqui com vocês alguns deles, uns dois, e explicar, né, o passo a passo, né, da resolução. Quem por acaso não entendeu ou se perdeu na resolução dos exercícios da aula passada, né, então acho que vai ser de grande valia aí para vocês, né, conseguirem resolver os 5 exercícios, tá bom? Bom, pessoal, vamos pegar esse primeiro exercício aqui, ó. Que ele está pedindo? Calcule o perímetro, né? O que é perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, né? Ok, calcule o perímetro e a área, né? De quê? De um quadrado, né? Como é que calcula o perímetro de um quadrado? O quadrado tem os 4 lados iguais, né? Então, eu preciso que o usuário me informe o quê? Para eu conseguir calcular um perímetro de um quadrado. Eu preciso que o usuário me informe qual é o lado, não é? Já que é um quadrado, né, se ele me informar o lado, eu sei que todos os lados são iguais, né? E se todos os lados são iguais, eu consigo calcular o perímetro. Como que eu calculo o perímetro? 4 vezes o lado. E acabou, não é? E a área de um quadrado, não é? Lado, né, que seria a base, né? Lado vezes altura, que seria lado vezes lado. É um quadrado, não é? Então, se o usuário apenas me informar o lado, eu consigo calcular o perímetro e a área desse quadrado. Bem tranquilo, né, pessoal? Aqui eu até tomo uma colher de chá, né, que eu estou até dizendo que o usuário deverá informar o valor de lado. Eu precisava escrever isso aqui? Acho que não, né? Eu acho que está claro que para calcular o perímetro e a área de um quadrado, o usuário precisa informar o valor do lado. Ok. Então, pessoal, a gente está utilizando a ferramenta Flowgorithm, né? Eu já abri ela aqui. Ela está aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Ok. Perceba, eu tenho aqui o principal, tenho o fluxo e tenho o final, né? Então, eu preciso que o usuário me informe o valor do lado. Ok, né? Lembra? O usuário vai digitar para a gente o lado e eu preciso guardar essa informação dentro de uma caixinha. Lembra? Eu preciso guardar ela dentro de uma caixinha para depois eu conseguir calcular o valor do perímetro, né? Eu vou lá, o que tem dentro da caixinha lá? Ah, tem um valor. Então, com esse valor que está guardado dentro dessa caixinha, eu consigo calcular o perímetro e a área, né? Então, eu preciso criar essa caixinha. Lembra da caixinha? Eu preciso criar a caixinha para guardar aquele valor. Lembra da caixinha que a gente falou na aula passada? Variáveis. Tá bom? Então a gente vem aqui, clica aqui no fluxo, né? Então a gente precisa definir uma variável, criar uma caixinha. Para quê? Para guardar o lado, porque o usuário vai digitar qual que é o lado do quadrado e eu preciso guardar ele numa caixinha, guardar esse lado numa variável, ou seja, definir uma variável. Tá aqui, ó, definição. Ok, definição, clicou. Apareceu aqui para gente. Então, agora eu vou clicar aqui dentro dessa definição, né, e configurar ela. Cliquei, né? Ele está perguntando qual que é o nome dessa variável. Ah, eu quero que fique guardado. Minha caixinha vai se chamar lado. Posso colocar qualquer nome,
né? Então, eu estou falando isso com a minha caixinha, vai se chamar lado, né? E aqui ele pergunta qual que é o tipo desse... Essa caixinha vai guardar valores de que tipo? Do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere, do tipo lógico. Ele pode ser tanto inteiro quanto real, né? Inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Qual que é o valor do lado? 5, 6, 7, 8. E se eu colocar real, eu vou aceitar ponto flutuante. Por exemplo, 5.7, 6.8, né? Mas vamos facilitar as coisas, vamos deixar inteiro, né? Então eu coloquei aqui que o nome da minha caixinha se chama lado e que ela vai guardar valores do tipo inteiro. Só isso, ok, beleza, beleza, tá aqui, ó, inteiro lado, legal. Então eu já tenho minha caixinha. Será que eu já posso perguntar para o usuário, digita aí qual que é o valor do lado, né? Então eu posso perguntar para o meu usuário. Vou clicar aqui nesse fluxo, vou clicar aqui, né? E vou fazer uma saída de dados, ou seja, eu vou fazer uma mensagem, eu quero que apareça uma mensagem na tela, onde eu vou perguntar para o usuário qual que é o valor do lado. Então, para sair alguma coisa na tela, é saída de dados. Eu quero uma mensagem, eu vou clicar aqui, ó, saída. Que mensagem que eu quero escrever? Eu vou clicar duplo e vou... As mensagens ficam nas aspas duplas, tá, pessoal? Aspas duplas. Eu vou falar assim para ele, digite o valor do lado. Pronto, digite o valor do lado. 2 pontos. Tá? E aí eu fecho com as aspas duplas. Tudo que for de mensagem, for de saída, fica dentro das aspas duplas. Perceba, abri as aspas, fechei as aspas. Aspas duplas, tá ok? Beleza, pronto, já tem uma mensagem na tela. Legal. Então vai aparecer essa mensagem para o usuário, digite o valor do lado. E aí eu quero que realmente o usuário digite um valor para o lado. Quando o usuário tem que digitar alguma coisa, isso é uma entrada, tá? Então, vou clicar aqui e vou configurar para uma entrada de dados. Eu quero que o usuário digite um valor, entrada. Vou clicar aqui no fluxo e falar, quero uma entrada. Tá vendo aqui, ó, entrada, saída, eu quero uma entrada. Entrada, ok. E agora a gente vai configurar essa entrada de dados. Entrada de que dado? Eu quero que seja um lado, né? Eu quero que o que o usuário digitou fique guardado dentro dessa caixinha lado. Então, vamos informar que essa entrada de dados é relativa a essa caixinha lado. Então, vou clicar duplo aqui nela. Ele está falando aqui, ó, fornecer um nome de variável abaixo. Ele está perguntando onde que, né, o usuário vai digitar um valor. Ele está perguntando onde que a gente quer guardar esse valor. Eu quero guardar esse valor que o usuário digitar dentro dessa caixinha lado. Ok, então escreve lá exatamente da forma como você deu o nome para a caixinha ou variável, você vai colocar aqui, tá bom? Ok, pronto, vai ficar guardado dentro da caixinha lado. Legal. Qual que é o problema? O problema é calcular o perímetro, né? E a área. Eu já consigo calcular o perímetro, né? O que eu preciso para calcular o perímetro? Apenas do lado. Né? O que é o perímetro de um quadrado? É 4 vezes o lado. Então eu já consigo calcular o perímetro. Então eu vou vir aqui no fluxo e vou colocar uma saída de dados, né? Uma saída de dados e vou escrever o perímetro do quadrado é. Né? Vou escrever aqui, ó, dentro das aspas duplas. O perímetro do quadrado é, né? 2 pontos. Quanto que é o perímetro do quadrado? Depois das aspas duplas, eu vou fazer um cálculo. Eu não sei, vou colocar interrogação, eu não sei, né? E depois, acho que eu não preciso mais de alguma frase. O perímetro do quadrado é, aí eu vou falar, sei lá, se fosse um quadrado de lado 4, vai ser 4 vezes 4, 16. Vou falar que o perímetro do quadrado é 16, não preciso de mais frase. Então, eu vou concatenar, né? Eu escrevi uma frase dentro das aspas. Perceba, aspas, aspas. E lembra que para concatenar, eu quero concatenar com o cálculo. Agora sim, eu quero escrever o cálculo. Qual que é o cálculo do cálculo para calcular o perímetro? É 4, vou colocar dentro dos parênteses, vezes é asterístico, tá, pessoal? 4 vezes quem? O que tem dentro da caixinha lado. Pronto, acabou o problema, né? Olha só, o perímetro do quadrado é. Aí eu concateno essa frase, concatenar é o e comercial, tá? Concateno com o quê? Com o cálculo. Como é que calcula o perímetro? 4 vezes o lado. Pronto, acabou. Ok, pronto. Será que já está calculando o perímetro? Não sei. Vamos executar? Vou clicar aqui na setinha verde para executar. Aí está perguntando, digite o valor do lado. Suponhamos que o valor do lado seja 5. Quanto que vai ser o perímetro? 5 vezes 4, que é 20, né? Então tá.
o valor do lado é 5. Será que ele vai falar que o perímetro é 20? Não sei, tomara que sim. Ó, o valor do perímetro do quadrado é 20. Opa, beleza, tá funcionando, né? Tá funcionando. Cadê a execução? Tá aqui. O perímetro do quadrado é 20. Beleza, vou fechar. Terminou o problema? Ainda não, porque ele fala que quer que a gente calcule o perímetro e quer que a gente calcule a área. Então, falta calcular a área. Então, bem aqui assim, no fluxo, eu vou clicar e vou fazer outra saída, né? Aí, eu vou escrever aqui, a área do quadrado é, nas aspas duplas, eu vou escrever a área do quadrado é, dois pontos. Quanto que é a área do quadrado? Aí eu vou concatenar com E comercial, né? Com o quê? Como é que eu faço? Como é que eu calculo a área do quadrado? Não é? Lado vezes lado, não é? A área do quadrado é lado vezes lado. Se o lado do quadrado é 5, quanto que é 5 vezes 5? 25, não é? Então, vou escrever assim. A área do quadrado é, aí eu concateno com o cálculo. Que cálculo que eu consigo calcular a área? Lado vezes, o vezes, pessoal, é o asterístico. Lado vezes lado. Fecha o parênteses, ok. Acabou. A área do quadrado é. Aí eu concateno, né, com o cálculo lado vezes lado e acabou. Será? Vamos executar esse negócio? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Qual que é o valor do lado? 5. Né? Aí ele vai falar que o perímetro é 20 e a área é 25. Não é isso? Vamos ver? O perímetro é 20, tá aqui, e a área do quadrado é 25. Ok, game over, né? Terminou. Ok, funciona? Funciona. Então, o primeiro exercício está pronto, né? Como é que eu faço para salvar isso aqui, professor? Arquivo, salvar como, e aí você escolhe onde você quer salvar, sei lá no download, sei lá, em qualquer pasta que vocês quiserem. Dê o nome lá, exercício 01, né? E ele vai salvar com a extensão FPRG. Só isso, exercício 01, salvar. Pronto, ele salvou. Se a gente entrar lá na pastinha, vamos dar uma olhada lá, downloads. Tá aqui, ó, exercício 01. Quando você resolver os 5 exercícios, você vai ter exercício 01, 02, 03, 04 e 05. São esses caras que eu quero que você me mande lá no Moodle. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.